É o deputado Fernando Marrone. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Ocupo essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar de um novo país 10 anos depois. Ou seja, há bem pouco tempo comemoramos 10 anos que o presidente Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República do nosso país, 1º de janeiro de 2003. Lula inaugurou um novo capítulo na história brasileira. Um nordestino retirante que fez a sua vida como operário, fez a sua vida política no chão de fábrica, na porta da fábrica, até o Palácio do Planalto, quando assumiu a presidência da República. Nesse momento, foram embalados pela esperança de milhões de trabalhadores do campo e da cidade, que de norte a sul do Brasil postaram-se diante da televisão para assistir a chegada do povo ao poder 113 anos após a proclamação da República. Torna-se impossível não rememorar tal dia sem estender nosso olhar um pouco mais ao passado recente da nossa nação. Mais precisamente, ao ano de 1979, quando, pelas mãos de Lula e seus companheiros, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista deflagrou a greve que se tornou o primeiro movimento de massas do nosso país, da classe operária, desde a instauração da ditadura militar em 1964. Naqueles dias, mais de 140 mil trabalhadores pararam para escutar o homem que décadas depois se tornaria o primeiro presidente brasileiro oriundo da classe popular, dos trabalhadores, do povo. E foi diante dessa massa de homens e mulheres decididos a lutar pelos seus direitos e uma vida digna, que ecoaram através da voz rouca de Lula as palavras capazes de semear no coração de milhões de brasileiros a esperança de dias melhores. Todos sabem que o mundo inteiro, os trabalhadores nunca ganharam nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição para brigar. Lula, 1980, greve do ABC. Vossa Excelência permite, nobre deputado Marrone. Pois não, nobre deputado. No momento em que Vossa Excelência faz o enaltecimento da figura do homem público Luiz Inácio Lula da Silva, eu me permito aparteá-lo para destacar a circunstância de que, nesta casa, com ele convivi durante um dos momentos extraordinários da vida pública do país. Foi naquela fase da reconstitucionalização, quando nós fomos escolhidos, ele por São Paulo, eu pelo Ceará, para elaborarmos a nova carta e, consequentemente, fazemos cessar o regime de arbítrio que se instalará no país, situando o Brasil dentro daquele roteiro de normalidade da sua vida jurídico-institucional. Muitas e seguidas vezes nós estivemos juntos, eu presidindo a casa, nas ausências eventuais do presidente Ulisses Guimarães, e quando completamos 20 anos de promulgação da Carta Cidadã, ele teve a iniciativa de promover no Palácio do Planalto uma solenidade memorável, presente também na ocasião a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, presidente do Senado, que era Garibaldi Alves Filho, e do Senado Arlindo Quinalha, e outras personalidades da vida pública brasileira. E naquele instante, por designação dele, coube a mim, primeiro vice-presidente que era, e na ausência do grande Ulisses, que partira em demanda da eternidade, a mim coube relatar aquilo que significara em 2008, portanto 20 anos depois, o que significou, portanto, o nosso esforço nessa casa
para que nós legássemos ao país um documento básico onde estivessem consubstanciadas todas as aspirações da comunidade. Por isso, eu não me dispensaria de aparteá-lo nesse momento em que Vossa Excelência praticamente inicia o seu discurso e fazê-lo com absoluta autenticidade. Prevê em contato com ele como parlamentar e depois como chefe de governo. E posso também juntar a minha manifestação ao discurso que Vossa Excelência inicia na tarde de hoje, focalizando a personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides. Seu à parte só engrandece o nosso pronunciamento, o senhor que tem uma larga experiência na República Brasileira. Muito obrigado. Será incorporado ao nosso discurso. Tais palavras de Lula representam o nascimento da consciência e de se construir um espaço dedicado à luta dos trabalhadores. Um espaço capaz de reunir sob o mesmo teto todos aqueles que desejavam liberar o Brasil da ditadura militar, que sonhavam em constituir um país livre, justo e menos desigual. Desta consciência coletiva nasceu o Partido dos Trabalhadores. Aqui faço minhas as palavras de Eduardo Galeano e digo que o PT nasceu não para ser porto de chegar, não para ser um porto de partida, mas para chegar, para dizer como vai e não um adeus. Ainda nos primeiros meses da existência do PT, Lula profetizava que se tornaria uma filosofia corrente no nosso partido. Estaremos ao lado de todos os brasileiros que quiserem acabar com essa exploração promovida pelo capital selvagem. Lula, 1981. E assim, nosso partido começou a emergir, trazendo em punho a bandeira das lutas sociais, a defesa das inspirações populares. Foram 22 anos de muitas batalhas, vitórias, derrotas, até o dia 27 de outubro de 2002, quando 52 milhões de brasileiros depositaram no projeto do Partido dos Trabalhadores, liderado por Lula, suas esperanças e um sonho de construção de um Brasil de todos, da implantação de um governo do povo e para o povo, tal qual a mais pura definição da democracia. E senhores deputados e senhoras deputadas, tenho plena certeza de que a última década que honramos e temos honrados esta proposição. Nunca antes na história do país um governo demonstrou tanta preocupação em reduzir as desigualdades, em combater a miséria e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento, fortalecer a economia e defender os interesses do povo. Até a mais cega e irracível oposição é incapaz de fechar os olhos para as mudanças promovidas neste país desde 2003. Pois as estatísticas, as pesquisas, os estudos realizados por instituições como a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE e o DIEESE comprovam: o Brasil mudou e mudou para melhor. Aqui faço um breve parênteses para citar alguns exemplos concretos do que estou falando. Em 1988, as classes A, B e C somavam apenas 53% da população brasileira, enquanto hoje somam 84% da população brasileira. E como diz a presidenta Dilma, não vamos descansar enquanto o Brasil não se tornar um país de classe média. Desde 1988 que o desemprego vem caindo. Em 2000 apontávamos um desemprego da ordem de 12% para o povo brasileiro. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência da República, começamos uma drástica redução no emprego. Quando Lula anunciava que geraria 1 milhão de empregos por ano, era motivo de ataques da oposição, com deboches, com palavras de desestímulo. Lula perseverou,
e conseguiu construir para todos os brasileiros um país de pleno emprego. E hoje podemos comemorar, frente à crise internacional, onde temos 25% desempregados na Espanha, mais de 10% desempregados na França, 10% desempregados nos Estados Unidos, o Brasil é o país de pleno emprego, com 4,4% de desempregado. Em 2002, no início do governo Lula, somente 33% da população dos domicílios brasileiros possuía máquina de lavar, televisores. Hoje, nós chegamos a 2011 com 95% dos domicílios possuindo geladeira e televisão. O Luz para Todos foi uma importante conquista da sociedade brasileira que tirou as pessoas do século XVIII e colocou as pessoas no século XXI com energia elétrica. É preciso lembrar ainda que a política de valorização do salário mínimo, a partir de 2004 e nos últimos 8 anos, representou um ganho real de 160%. Um salário mínimo em 2004 de R$ 260 saltou para R$ 678 em 2013. Ainda, com relação à política econômica adotada nos últimos 10 anos, é impossível deixar de citar o fato de que o projeto implantado pelo Partido dos Trabalhadores não apenas manteve a estabilidade da economia nacional, mas também controlou a inflação, estimulou o consumo, fortaleceu a indústria, o comércio, o agronegócio brasileiro e transformou o país na 7ª economia do mundo. Isso sem falar nos efeitos da grave crise que destroçou as economias dos Estados Unidos, da Europa, mas que por aqui pouco estrago fez. Nesses 10 anos, à frente do governo federal, contudo, o Partido dos Trabalhadores também manteve os olhos atentos aos grandes temas essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população, como o combate à miséria, os programas sociais do Bolsa Família, do Fome Zero, o programa do Brasil Sem Miséria, do Brasil Carinhoso, possibilitou tirar 40 milhões de brasileiros da pobreza absoluta. Isso significa uma população equivalente a uma Argentina inteira. Ou seja, a política econômica adotada pelos governos Lula e Dilma tiveram como principal objetivo reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. E ao fazer isso, comprova-se na prática a relação indissociável entre democracia econômica e democracia social. Desta política, senhoras e senhores, surge o recrudescimento da oposição contra o projeto do Partido dos Trabalhadores. As classes historicamente dominantes nesse país não aceitam o fato de milhões de homens e mulheres ascenderem socialmente e passarem a ter acesso ao mercado dos bens de consumo e de massas. A ascensão dos pobres e a sua consequente inclusão na vida social e política do país desagrada as elites e serve de combustível para a oposição baseada em preconceitos históricos. A chegada de um retirante, de um operário ao poder e posteriormente o reconhecimento dos seus méritos pela comunidade internacional tornou-se inaceitável para os setores mais conservadores e tradicionais desse país, que sempre julgaram que o governo é o lugar reservado para os doutores, os banqueiros, os grandes latifundiários e donos de grandes fortunas. Mas o povo hoje está no poder. Hoje podemos nos orgulhar e dizer que o povo finalmente governa o país. E isso se tornou possível graças às lutas, às discussões travadas nas ruas, nas universidades, nas associações, nas escolas, nos sindicatos, associações de bairros, instigadas pelo PT, que a partir dos anos 80 tornou-se uma referência para quem sabia e queria mudar a cidade, o seu estado e o seu país. Essa característica de pluralidade, de proximidade com a população e a ampla defesa da democracia fez do nosso partido ser integrado por homens e mulheres preocupados com as lutas sociais, com a realidade das ruas
e decididos a pensar alternativas para um sistema até então vigente. Dessa vontade de mudar a realidade estabelecida e dar a qualidade de vida para a população, brotaram ideias e projetos como o Orçamento Participativo Paulo Ferreira, implantado em Porto Alegre e que ganhou reconhecimento internacional. O Programa de Internação Domiciliar, Padre Luiz Couto, que teve a sua origem em Pelotas e que hoje se transformou num programa nacional chamado Melhor em Casa. Entre tantos outros, todas essas experiências de sucesso estabelecidas em municípios e estados serviram de base à política federal introduzida desde 2003. Formado por gente de todos os cantos do país e de todos os segmentos da sociedade, o PT não poderia estabelecer um programa nacional de governo que não promovesse o desenvolvimento igualitário de todas as regiões desse imenso país. Por isso, não há hoje um recanto do território nacional que não possua uma obra de intervenção do governo federal. Do Iapoque, onde está sendo construído o acesso à ponte binacional que liga o Amapá à Guiana Francesa, ao Chuí, onde está sendo implantado o maior parque eólico da América Latina, as ações do governo federal são reais e concretas. O sul do Rio Grande do Sul, região deprimida durante décadas, se transformou num território da cidadania, num dos programas de Lula. E é hoje uma das maiores provas da preocupação do governo federal em melhorar a infraestrutura de todas as regiões. Somente nos últimos 6 anos, o governo federal implantou na minha região o Polo Naval de Rio Grande, que gera milhares de empregos diretos e indiretos, uma economia de encomendas de navio de 4,5 bilhões de reais. Está sendo concluída a duplicação da BR-392 que liga Rio Grande a Pelotas, dando escoamento ao superporto de Rio Grande. Está sendo iniciadas as obras de duplicação da BR-116 que liga Porto Alegre a Pelotas e o contorno de Pelotas. Obras orçadas em 1,5 bilhões de reais são uma realidade na nossa região. Falando ainda em construções, em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, está sendo construída a ponte binacional, a duplicação da ponte que liga as duas cidades. A instalação dos parques eólicos em Rio Grande, São José do Norte, Chuí, a hidrovia do Mercosul que interliga o Brasil ao Uruguai através da navegação lacustre e a conclusão de Candiota 3, gerando 350 mil megawatts, são as obras e as realizações do governo do presidente Lula e da presidente Dilma na nossa região. Aqui faço uma pausa e pergunto aos senhores deputados: qual outro projeto de governo promoveu tão profundas mudanças no nosso país? Nenhum, Padre Luiz Couto. Esta é a resposta. Nenhum outro governo em toda a história da República teve tamanho impacto na melhoria da qualidade de vida, na melhoria econômica do país e nas condições sociais do povo brasileiro. Estão aí os programas que comprovam o que estou dizendo. Luz para Todos beneficiou mais de 2 milhões de pessoas, de famílias. Minha Casa Minha Vida, 1 milhão de residências construídas. O ProUni, o Reúne, as escolas técnicas, as universidades federais, que foram aumentadas como nunca nesse país. É exatamente a força desse projeto, pensado para o Brasil, que deixa desesperada a oposição. Pois ao investir na redução das desigualdades, o governo do PT e seus aliados fere os interesses dos grupos minoritários mais poderosos e o fortalecimento do papel do Estado, a redução dos lucros do capital financeiro provocam resistências dos grupos que exercem o poder sem grandes restrições, até bem pouco tempo. É a realização de tais transformações dentro dos marcos legais, com o aprofundamento da democracia,
preservarão a expansão das liberdades públicas, desestruturadas ainda mais pela oposição. A falta de alternativas para contrapor a política de sucesso implementadas na última década origina campanhas que têm como único objetivo desconstituir as realizações do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Tal estratégia já foi utilizada em outros períodos da história para proteger os interesses desses mesmos grupos que veem o Estado como uma máquina destinada aos seus benefícios próprios. Mas o PT nasceu na diversidade, cresceu com a jovem democracia brasileira e os seus quadros são capazes de reconhecer e bem combater as estratégias absurdas. Lutamos contra o regime totalitário e vencemos. Nos debruçamos sobre a história do país para compreender o seu funcionamento e aprender com os erros e os acertos daqueles que governaram antes de nós. Ouvimos as vozes das comunidades e lutamos ombro a ombro pela defesa dos seus direitos. Por isso, senhoras e senhores deputados, digo que com toda certeza, o povo brasileiro sabe não haver qualquer projeto político alternativo capaz de fazer o PT e seus aliados o que fizeram pelo Brasil nesses últimos 10 anos. Apesar dessa certeza, não temos o direito de nos conformar. É preciso avançar mais, precisamos apontar para o futuro, precisamos avançar na reforma agrária para que se possa reduzir ainda mais as desigualdades no campo, desenvolvermos ainda e fazer avançar as reformas tributárias e a reforma política, para dinamizar nossa economia e fortalecer ainda mais a democracia. É preciso que tenhamos em mente também a necessidade de vencer os grandes desafios dos nossos tempos, que são a manutenção do emprego pleno, a oferta de serviços e os equipamentos públicos de qualidade, tanto para a saúde como para a educação. O PT tem que estar preparado para apresentar à sociedade brasileira as respostas dos seus dilemas. Esta semana, petistas de todo o Brasil estarão reunidos em seminários promovidos de norte a sul do país, com o objetivo de comemorar 33 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores e iniciar um amplo debate sobre as experiências realizadas à frente do governo federal. Na quarta-feira, em São Paulo, a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula serão os responsáveis para conduzir o evento que abre essa semana tão importante para nós petistas. O PT já está inovando. No seu congresso aprovamos cotas para as mulheres, jovens e negros. O PT quer aprofundar a democracia, quer que os mandatos possam ser renovados e que tenhamos no máximo 3 mandatos consecutivos. Portanto, internamente já promovemos as reformas que vão legar ao nosso partido uma nova trajetória política para enfrentar os novos desafios da democracia. Paralelamente, nós parlamentares da base aliada devemos levantar nossas vozes em defesa de tudo que foi construído nos últimos 10 anos e criar as condições para que a presidenta Dilma possa dar continuidade a esse projeto revolucionário que junto implementamos e que mudou e continuará mudando o Brasil para melhor. É para isso, companheiros e companheiras, que devemos buscar na história do nosso próprio partido a inspiração para seguir adiante. Afinal de contas, vencemos o neoliberalismo, o chamado fim da história, para reescrever a história desse país. Então, é chegada a hora de olhar adiante e seguir em frente para o bem de todos. Portanto, é o momento de comemorarmos os 10 anos de administração do PT e dos seus aliados no Brasil, que colocou o nosso país novamente no cenário internacional como uma referência de combate à miséria, uma referência de combate às desigualdades regionais e às desigualdades sociais.
É momento de comemorarmos os 33 anos desse jovem partido, que em pouco tempo mudou a vida brasileira, mudou a vida dos cidadãos brasileiros para melhor. E vamos seguir em frente, sempre com a máxima propugnada por Lula em 1981. Brasileiros e brasileiras que desejam o fim das desigualdades sociais, o fim das desigualdades regionais, a plena liberdade democrática e o aprofundamento da democracia podem se somar ao PT. O Brasil precisa do PT e nós não lhe faltaremos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência e convidá-lo, Vossa Excelência, para que possa assumir a presidência, porque agora nas comunicações parlamentares nós iremos falar pelo PT.